Questão 60. Base LRF. Sobre a LRF, assinale a opção incorreta. Incorreta aqui, ó, letra E. Tá? Essa aqui, não sei se a IBFC vai buscar essa informação lá no fundo do baú para buscar e votar na prova de vocês. Mas a gente tem que estar preparado, né? Legal? Ó, tudo está certo aqui, ó. A LRF na letra A, nem botei ali a base, tá? A LRF não substitui nem revoga 4.320, que normatiza as finanças públicas no país há quase 40 anos. Certo, né? O que está errado aqui? Nada está errado. Não é a LRF. A LRF não veio para isso. Quem tem que vir ainda e não chegou é a tal da lei complementar, né? Letra B. Embora a Constituição Federal tenha determinado a edição de uma nova lei complementar em substituição à Lei 4.320, não é possível prever até quando o Congresso Nacional concluirá os seus trabalhos em relação a projetos já existentes. Certo. Está lá parado, projeto de lei. Ela vem em substituição à 4.320? Ela vem para regulamentar, né, aquele artigo da Constituição que pede lei complementar. E aí, provavelmente, ela deve revogar 4.320. A gente tem que ver o que vai acontecer, né? Letra C. A LRF atende também ao artigo 169 da Carta Magna, que determina o estabelecimento de limites para as despesas com pessoal ativo e inativo da União, a partir da lei complementar. Artigo 169 caput. Vai lá, lê o artigo 169 caput que você vai ver que é exatamente isso. A LRF vai também disciplinar, atender aí o que está no 169. Limites para despesas com pessoal. Não está na LRF? Está lá no 169 da Constituição. Letra D. A LRF atende ainda a prescrição do artigo 165 da Constituição, mais precisamente inciso 2º, do parágrafo 9º. Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira, patrimonial, da administração direta e indireta, bem como constituição, instituição e funcionamento de fundos. 165. Importante também. Letra E. Letra E. Vamos lá. No que diz respeito a experiências de outros países, a LRF incorpora alguns princípios e normas, certo? A LRF é uma inspiração, tá? Baseada em outras normas. Uma das referências é a dos Estados Unidos, cujas normas de disciplina e controle de gastos do governo central levaram à edição, não é da Fiscal Responsibility Act, não é dessa aqui, tá? É da Budget Enforcement Act, aliado ao princípio do accountability. Não falo sério não, isso aqui está na STN, na página da STN, no manual da Lei de Responsabilidade Fiscal e já caiu em prova. Não essa parte que eu peguei, mas falando sobre Nova Zelândia. Tá? Só para o seu governo aí. Tá bom? Aí eu trouxe para você aqui quais foram as principais referências. Não foram só essas. Mas para concurso, essas aqui, tá bom? A LRF tomou como referência FMI, tá? Tomou como referência a Nova Zelândia, através do que eu coloquei aqui na prova, e eu inverti. Tomou como referência a Comunidade Econômica Europeia, Tratado de Maastricht, e tomou como referência aqui os Estados Unidos, Budget Enforcement Act, é a lei do orçamento, né? Pode cair, gente. Isso aqui não está na LRF. Isso aqui foram modelos tomados como referências para a edição da LRF, para a elaboração da LRF, tá? Se cai uma parada dessa aqui na sua prova, vocês que estão aqui não erram. São 18 vagas. Escutou o que o Dicler falou aqui antes? Uma questão que ele errou o gabarito, aí ele me ligou, caraca, marquei uma errada no cartão resposta. Ele marcou errado, cara. Desespero total, pô. É briga de foice, pô. Não errem mais, tá? Beleza? Tem mais coisa para eu tirar do fundo do baú e botar para os próximos simulados para vocês aí, tá? Mas o importante é que no final das contas vocês vão estar com todos os baús abertos na sua frente assim. E aí tá tranquilo. 61. Sobre os anexos da LDO.
estabelecidos pela LRF. Assinale a opção incorreta. Incorreto. Letra E. Tá? Letra E. Todas as bases, eu tirei tudo do artigo 4º da LRF. Tá bom? Letra E. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Ponto final. E os dois seguintes não existem. Tá? Como é que você vai? Como é que você vai mais dois, né? Não tem como. Pode deixar ali. Deixa ali que daqui a pouco eu falo. Aí você vai aqui para a letra A. Né? A LRF veio fortalecer a LDO, especialmente a partir do AMF, Anexo de Metas Fiscais. Foi um dos anexos que ela determinou para estar na LDO, onde são estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes para um período de 3 anos. Tá certo? Letra B, além das metas a serem alcançadas, o AMF, Anexo de Metas Fiscais, deverá apresentar uma avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Aí, ano anterior mesmo, tá? O AMF conterá ainda a evolução do PL nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Preocupação aqui com o quê? Usar novamente recurso, capital, né, para custear a despesa corrente. E a LDO, na letra D, conterá o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então são 2 anexos que a LDO determinou para que a LRF determinou para a LDO? Anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais? Não, são 3, pô. E o da letra E? Tem um anexo específico, né, no projeto da União, que é esse que é o gabarito da questão. Cuidado, então é o AMF, é o ARF e esse anexo específico. Qual é o erro dessa última? Não é para o exercício subsequente os 2 seguintes, é só para o subsequente. Tá? 62. A Lei 4.320. Oi? Anterior? Tá aí. Não, dos Estados Unidos. Tá aí. 62. A Lei 4.320 trata das despesas em capítulo próprio. Assinale a alternativa incorreta nos estritos termos da referida lei sobre o tema. Essa parte aqui nos estritos termos está presente em várias questões aí da IBFC. Nos estritos termos da lei tal, nos estritos termos da Constituição. E aí não tem como fugir da letra da lei. Tá? Gabarito, letra E. 62, né? Desculpa. Estou passando errado aqui. 62. 62, gabarito, letra E. Olha só. O empenho de despesa na letra A é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Certinho, né? Artigo 58 da 4.320. Empenho da despesa na letra B não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Não tem nem como, porque hoje isso tudo é via sistema. Você tem o crédito, você tem a lei orçamentária, você pega a lei orçamentária aprovada e joga lá no sistema. CIAF federal, por exemplo. Como é que você vai fazer um empenho que extrapola o que está autorizado? Não tem como, não dá para você fazer. Então, empenho de despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Letra C, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Aí tá certo. Lá naquela outra a gente falou sobre nota de empenho. Aqui a gente está falando sobre empenho. Letra D, para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a representação e a importância de despesa, bem como a dedução desta, ou seja, dedução da despesa do saldo da dotação própria. Quando aparece o empenho, você tem o saldo da dotação menos o valor daquele empenho e aí você sabe o quanto você tem ainda a empenhar. É isso que está escrito aqui. Tá? Na letra E, qual é o erro? Devedor, né? É credor, né? Quem errou isso aí?
Logo na letra E, né? E é na letra E, porque você está cansado e é na última questão da prova, você está cansado e aí você escorrega. O pagamento de despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. E se você tiver atenção, você não erra, porque não tem nem sentido. Após a sua regular liquidação, consistente na verificação do direito adquirido por quem, gente? Pelo credor, né? Não é pelo devedor. Tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Gabarito letra E. Tá? Hã? É a cara da IBFC, né? Essa dedução, ela só é mostrada no empenho no sistema ou na nota? Na nota de empenho também aparece. Também aparece. Aparece. Na prática aparece. Tem uma dúvida aqui da Andréia Honda, que está assistindo a correção online. Dúvida para o professor. Questão 60, letra A. A LRF não substitui nem revoga a Lei 4.320, que normatiza as finanças públicas no país há quase 40 anos. Tá. A Lei 4.320 não tem quase 40 anos, mas sim mais de 50. Tá certa. Tá certa. Tá certo. É que eu peguei o texto que estava lá no manual da STN e aqui a gente já está em 2016. Tá certa. Perfeito. Mas eu não vou anular por causa disso, não. Tá? Beleza? Mas tá atenta às pegadinhas. Beleza. Galera, AFO, o que vocês erraram aqui? Vocês vão errar de novo? Não vão errar de novo, tá? Vamos para controle externo, para a gente fechar bonito. Dúvidas? Aí eu marquei a letra porque eu achei que nem tudo tinha nota de empenho. A letra B? O empenho da despesa não é a nota de empenho. É o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Você não pode comprometer mais do que você está autorizado a comprometer. Para cada empenho será extraído o documento de nota de empenho. Desculpa, você falou letra D. Eu entendi letra B. Mas Tá. nem todo empenho vai ter nota de empenho. Não, mas você não pode marcar errado por conta disso. Não pode. Para cada empenho será extraído um documento da nota de empenho. Essa é a regra. A exceção é não ter. Em casos específicos. Você não pode marcar errado por conta disso, não. Principalmente quando você tem uma opção na letra E que está flagrantemente errada. Beleza? Vamos logo para controle externo? Sem pausas? Então bora. Controle externo. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Sobre o sistema de controle interno que deve ser mantido pelos três poderes, de acordo com a Constituição Federal de 88, há assinale a alternativa incorreta. Quero o erro, tá? O erro está na letra B de bola. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão sistema de controle interno unificado? Unificado não. Manterão sistema de controle interno integrado. Não significa um único sistema de controle interno para todos os poderes, mas sim cada poder tendo seu sistema de controle interno que esses sistemas vão trabalhar de forma integrada. Fazendo um paralelo aqui, um exemplo. Área fiscal, pessoal que estuda para a área fiscal aí. Os fiscos estaduais não podem estabelecer convênios de cooperação para troca de informações? Não podem? Seria mais ou menos isso. Trabalharão de forma integrada, mas não é um único sistema de controle interno. Ok? Beleza? O erro está aqui. Que possui, dentre as suas finalidades, a de comprovar a legalidade, avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Artigo 74 da Constituição Federal, tá? Incisos 1, 2, 3 e 4. Você tem que saber todos eles, porque trazem as finalidades do sistema de controle interno. Tem que saber. Me arrisco a dizer que vai ter uma questão na prova sobre isso. Sempre tem. Apesar de a prova ser de controle externo, mas está lá entre os artigos principais da Constituição, 70 ao 75, que tratam de controle, de fiscalização, e é de controle interno esse aqui. Finalidade do sistema de controle interno. E geralmente as provas trazem
Eu fiz uma questão um pouco diferente. As provas são mais simples. Elas pegam os 4 incisos do 74 e falam: são finalidades do sistema de controle interno, exceto. Aí bota letra A, 1, 2, letra B, inciso 2, letra C, inciso 3º, letra D, inciso 4º. E letra E está com alguma coisa lá que não é. Você tem que saber os 4. E é fácil. Tá? São 4 incisos pequenos. Letra A. Possui, dentre suas finalidades, a de avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, execução dos programas de governo e dos orçamentos. Como é que você decora isso? Primeiro inciso. Tem a ver com o quê? Orçamento. Leis orçamentárias. Primeiro inciso, leis orçamentárias. Segundo inciso, é o da opção B, né? Resultados. Gestão. Tem a ver com resultados, tem a ver com gestão. O erro aqui que eu coloquei não tinha a ver com isso, né? Tinha a ver com unificado. Mas para você lembrar desse inciso, tem a ver com gestão, tem a ver com resultado. Letra C. Outra finalidade desse sistema é exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como direitos e haveres da União. Lembra de operação de crédito. Você vai lembrar do aval, vai lembrar da garantia, vai lembrar dos bens, dos haveres da União. Então, primeiro tem a ver o quê? Leis orçamentárias. Segundo, gestão. Terceiro, operações de crédito. E quarto, auxiliar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Tá? Possui na letra D, dentre outras finalidades, a de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Tá certo. É o inciso 4º. Letra E. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária. Aqui a gente está falando, logicamente, da Constituição Federal, é o TCU, né? TCU. Beleza? Mas isso aqui vale também por força do princípio da simetria concêntrica, que está lá no artigo 75 da Constituição, vale para todos os outros tribunais de contas. Tá? E outra coisa, tem questões de prova que fazem o seguinte, já vi, tá? Tem alunos meus aqui de programa de treinamento que já viram essa questão comigo. Questão conta uma história e fala que o controle interno tomou ciência da irregularidade e aí deu ciência ao controle externo. E por conta disso a responsabilidade deixava de ser solidária. Negativo. Ele se safa da responsabilidade, mas a responsabilidade continua sendo solidária. Tá? Caiu isso em prova. Não me lembro qual foi a prova, mas já caiu isso em prova. Tá legal? Gabarito letra B. Ok, gente? Quem errou essa aí? Ninguém. Ninguém? Errou? Hora de errar essa mesmo. Não tem problema não. Vamos lá. 64. Essa é bem legal. Não achou erro? O erro está na letra D. Errada. TCDF. Vamos logo na letra D. Ah, não, porque eu pensei que você estava falando do anterior. Não. Ah, tá. O 64. 64, questão agora. Sobre as competências de controle externo dos tribunais de contas. Assinale a alternativa incorreta. Ele quer o erro. Letra D. Está errada. Não é TCU, é TCDF. Marcos, como funciona isso? Vamos lá. Olha só. O que é importante para você determinar a competência de um tribunal de contas para fiscalizar determinado recurso público? A origem do recurso público. Se o recurso público é federal, a competência é do TCU. Esteja sendo aplicado esse recurso público da União, que esteja na lei orçamentária da União, onde quer que seja aplicado. Se for aplicado num convênio com um município quase saindo do Brasil, lá no Amazonas, o TCU é competente para fiscalizar a aplicação desse recurso. Tá? A origem dos recursos, gravem isso, origem dos recursos. Você tem 34 tribunais de contas no Brasil. 34. Você tem 26 estados. Então você tem 26 tribunais de contas. Um para cada estado. Perfeito? Você tem um Distrito Federal, que é um ente anômalo, certo? Então você tem um TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, que não se confunde com o TCU. Tá bom? TCDF cuida dos recursos, tem a competência para fiscalizar e auxiliar, né, na função de controle externo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que não é Câmara Municipal, é Câmara Legislativa, na fiscalização dos recursos que estão presentes aonde? Na lei orçamentária
do Distrito Federal. Tá? Beleza. Você tem mais 2 municípios, nos quais tem Tribunal de Contas municipal, órgão municipal. Até agora a gente falou de órgão distrital, TCDF, órgão federal, TCU, e órgãos estaduais, os 26 Tribunais de Contas dos Estados. Agora você tem 2 Tribunais de Contas que são órgãos municipais. TCM de São Paulo e o outro onde vocês vão trabalhar, que é aqui, ó, atravessou a rua, daqui a pouquinho você está ali. TCM do Rio, Santa Luzia com a México. Não? Não? Ah, bom. Sim, né? Também, né? Tá bom. Beleza. Então, TCM do Rio e TCM de São Paulo. Responsáveis por auxiliar as câmaras municipais do município do Rio e do município de São Paulo, respectivamente. Tá? Aqui, tem mais algum? Tem. Tem mais 4. Mais 4 tribunais de contas dos municípios, que são órgãos o quê? Estaduais. Apesar de ter a denominação de tribunais de contas dos municípios, são órgãos estaduais. E a Constituição não veda a criação de novos tribunais de contas dos municípios, desde que haja previsão na Constituição do Estado, porque são órgãos estaduais. Aonde nós temos? Bahia, Ceará, Goiás e Pará. Já gravou isso? Já gravou, né? Bapacego, né? Mnemônico. Bapacego tem Bacegopá, tem um monte de forma de gravar. Bahia, Ceará, Goiás e Pará. Beleza? Então vamos lá. Aqui no estado do Rio de Janeiro, vamos pensar em território. Você tem o município de Duque de Caxias, tá? Tem a Câmara Municipal lá de Duque de Caxias, aplicando os recursos que estão lá na lei orçamentária anual deles. Quem é o Tribunal de Contas competente para auxiliar a Câmara Municipal de Duque de Caxias na aplicação daqueles recursos? TCE do Rio, perfeito. TCE do Rio, Rio de Janeiro, tem quantos municípios? 92. TCE do Rio auxilia o controle externo de quais câmaras, de quantas câmaras municipais? 91. Porque no Rio, no município do Rio, a gente tem um tribunal para isso, que é onde você vai trabalhar, para auxiliar a Câmara Municipal do Rio, que é um pouquinho mais para lá, atravessar a rua, para exercer essa função de controle externo. Beleza? Então o importante é a origem dos recursos. Se você matou a origem dos recursos, identificou, você mata a competência. Vamos ver a questão? O que ela falou? Letra D. O TCU é competente para fiscalizar a aplicação dos recursos alocados na LOA do DF. Não, né? Recursos alocados na lei orçamentária do Distrito Federal, quem tem que fiscalizar? TCDF. Auxiliando quem? O titular do controle externo. Quem é? Câmara Legislativa do DF. Erro da questão. Pois se tratam de recursos pertencentes ao Distrito Federal, ente anômalo. Perfeito. É o TCU, neste caso, que detém a competência para auxiliar a Câmara Distrital. Aí está errado. É o TCDF. Ok? Letra A. TCU é competente para fiscalizar a aplicação de recursos alocados na lei orçamentária da União. Ok. Pois se tratam de recursos federais. É o TCU que detém a competência para auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo dos recursos federais. Certo? Pergunta, que não tem a ver com a questão, mas a gente vai aprofundar. TCU é órgão auxiliar do Congresso Nacional? Não. TCU auxilia o Congresso Nacional no exercício da sua função de controle externo, que tem a ver diretamente com a função típica desse poder, uma das, de fiscalizar. Tem outra, né? Legislar. É o único poder que tem duas funções típicas. Então ele não é um órgão auxiliar, ele auxilia o Poder Legislativo. Cuidado, tá? Em prova discursiva você nunca vai escrever isso, que o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Mas em provas objetivas, pode aparecer uma questão que tenha 4 alternativas absurdas e apareça uma lá que o TCU é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, e aí você vai ter que marcar certa? Pode. Esteja preparado para isso, tá? Porque você não vai brigar com a banca. Ok? Então, beleza. Olha a letra B. O TCE
do Maranhão é competente para fiscalizar a aplicação de recursos alocados na LOA do Maranhão, pois se tratam de recursos pertencentes ao Estado do Maranhão. Ok? É o TCE do Maranhão que detém a competência para auxiliar a ALERJ aqui no Rio, né? Assembleia Legislativa do Maranhão. A Lema, não sei. No exercício do controle externo dos recursos do Estado do Maranhão. Certinho. O TCE do Maranhão é competente para fiscalizar a aplicação de recursos alocados na LOA do município de Capinzal do Norte. Capinzal do Norte é uma cidade e um município do Estado do Maranhão, pois se tratam dos recursos pertencentes ao município de Capinzal do Norte. É o TCE do Maranhão que detém a competência para auxiliar a Câmara Municipal no município de Capinzal do Norte no exercício do controle externo dos recursos do município de Capinzal do Norte. Questão grande, né? Cansativa, né? Simples. Como eu falei aqui de Duque de Caxias. É esse exemplo aqui. Ó. O município da Bahia, ou do Ceará... Ou município de Salvador, você está falando? Não, município qualquer da Bahia, ou do Ceará, ou do Goiás, do Sim. Pará. Ele pode ser fiscalizado tanto pelo Tribunal de Contas dos municípios, tanto pelo TCE da Bahia, por exemplo, uma dupla. Qual vai ser? Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. Restrito a esse. Isso. Que é O TCE vai ficar só para fiscalizar os recursos da LOA do Estado. do Estado. Tá. Perfeito? Separação. Beleza? Letra E, porque a D a gente já viu. O TCE do Rio, que auxilia a ALERJ no exercício do controle externo dos recursos do Estado do Rio de Janeiro, assim como também as câmaras municipais de todos os municípios do Estado, exceto a Câmara Municipal. Desculpa, eu li aqui de uma forma errada, né? Assim como também as câmaras municipais de todos os municípios do Estado, exceto a Câmara Municipal do município de Janeiro. Tá certo, tá certinho. Beleza. Já é pintar recurso aqui. Pensei aí, vai ter recurso. Então, beleza, gabarito letra D. Origem dos recursos, gente, tá? 65. A Constituição de 88 estabeleceu diversas competências de controle externo diretamente ao TCU, assinale de acordo com previsão expressa no texto constitucional. Previsão expressa no texto constitucional. Dentre as competências elencadas abaixo, a incorreta, eu quero a errada. Letra A. Oi? Letra A, é o erro. Sustar se não atendido a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, não é ao Congresso Nacional. Nos estritos termos de acordo com previsão expressa na... Cuidado, hein? Caiu dessa? É a Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, nos termos da Constituição Federal. Expresso, gente. Eu coloco outras opções. Copiei e colei incisos do 71, não tem como você marcar diferente. Cuidado com isso, tá? Ficou um tempão, né? Perdeu o maior tempão. Você podia ter utilizado para fazer outras, se você estivesse atento. Mas é assim mesmo. É isso aí. As outras estão ali, ó. Todas do 71. Cópia e cola do 71. Falamos de ato, né? E o caso de contrato, que está lá no 71 também, parágrafo 1º e 2º, que não está aqui, né? Falamos de ato. Como é que funciona? Da mesma forma do que na letra A? O Tribunal de Contas da União pode sustar? Não, né? O ato de sustação vem de quem? Do Congresso Nacional, que solicita ao Poder Executivo, né, as medidas cabíveis. E se aí ninguém tomar posição nenhuma dentro do prazo de 90 dias úteis, né? 90 dias úteis? 90 dias. Aí o Tribunal de Contas vai sustar, né? Ainda vai decidir a respeito. É letra D. É letra D? Tá aqui, é letra D. É que eu falei de ato e eu logo puxei lá o contrato. Fala. Qual é a força impositiva dessa decisão do tribunal? Qual decisão? De sustar um ato? Decidir a respeito? Da mesma forma, decidir a respeito sobre a sustação ou não do contrato. Se ele decidir pela sustação, está sustado o contrato. Se ele decidir pela não sustação, não estará sustado. Mas ele determina a sustação à administração que facilitou o contrato? Ou ele vai emitir uma decisão que vai ter que ser cumprida, em tese, pelo jurisdicionado do tribunal. Sustar o contrato pelos motivos tais, tais e tais, né? A ordem natural é a administração acatar administrativamente a decisão do tribunal.
Ou entrar com recurso previsto no regimento interno aqui, né, do TCU, que é a Lei 8443, mas a gente não precisa saber disso, 92, tem os recursos lá previstos, assim como a gente também tem os recursos previstos no nosso regimento interno. Caso a administração não acate isso pela via administrativa, a via Judicial. Quem promove? Aí você, no caso do TCU, órgão não tem personalidade jurídica. TCU não pode ingressar diretamente na justiça por conta desse fato. O que ele vai fazer? Por intermédio do Ministério Público de Contas junto ao TCU, ele vai entrar, o Ministério Público vai entrar com pedido na AGU, que é a procuradoria equivalente aqui ao nosso município, e a AGU vai ingressar na justiça. Então, aqui no nosso caso, a procuradoria... Aqui no nosso caso, decisão não foi cumprida, tá? Pelo tribunal. O tribunal tem que cumprir. Vamos supor que se fosse o caso exatamente esse aqui. A via seria Procuradoria Especial do Tribunal de Contas, Procuradoria Especial acionaria a PGM, Procuradoria do Município, que ingressaria na Justiça. Beleza? Letra B, tá certo, é aí, ó, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias, tá? Não é dias úteis, é dias, a contar do seu recebimento. Letra C, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificado o quê? Legalidade. Tem que dar prazo, para quê? Para o exercício do contraditório e para o exercício da ampla defesa. Porque esse é um dos motivos que pode ser passível de anulação uma decisão de Tribunal de Contas. Não concessão do contraditório ou da ampla defesa e manifesta ilegalidade. Fora isso, o Poder Judiciário não pode anular decisões de Tribunal de Contas, por motivos de mérito. O Tribunal de Contas, o Tribunal do Poder Judiciário não pode chegar para um Tribunal de Contas e dizer assim, ó, Tribunal de Contas, sua decisão está anulada, ou Tribunal de Contas, sua decisão tem que ser nesse sentido aqui, ó. Você falou isso, tem que ser aquilo. Não, ele pode anular a decisão e mandar o Tribunal de Contas proferir outra decisão. Quais são os motivos? Manifesta ilegalidade, ele pode fazer isso, né? E não concessão do contraditório e ampla defesa para as partes. Beleza? Por isso que tem esse inciso aqui, ó. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar a legalidade. Primeiro, dá a chance. O poder pode ter a função típica questionada do Poder Executivo. A função típica dele, questionada. Administrado. Fiscalizado pelo Congresso, pelo Poder Legislativo. Não. Legislando, ninguém pode questionar o Legislativo. Julgando, Ah, sim, entendi. Mas administrando, pode ser. Entendi. É o único bobo da corte. Bobo da corte. Entendi a tua colocação. Letra D, no caso de contrato, a gente já viu, né? Letra E. Eu acho que procurei algum erro, porque eu não vi aquele erro da primeira, né? Aí eu achei que esse Poder Executivo não estivesse certo. Pensei que fosse só Na letra na D. D, vamos lá. No caso de contrato, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas. Aí eu deixei no parágrafo anterior aqui, né? No parágrafo anterior, o texto da Constituição, tá? Seria, eu errei aqui, mas tem questões da IBFC que são assim. Faz exatamente isso, mas a minha intenção não foi essa não, eu realmente errei aqui. O tribunal decidirá a respeito, mas não anularia a questão por conta disso não, hein? Nem a banca. Mas eu achei que o erro aqui... Agora é o seguinte, olha só. Poder Executivo. Aqui é Poder Executivo no sentido amplo, no sentido da função administrativa, tá? Por quê? Um tribunal do Poder Judiciário não pode realizar uma licitação? No exercício da sua função atípica administrativa? Também cabe, tá? Então não é só o Poder Executivo estrito ali. É a função administrativa que está se referindo aqui. Beleza? Mas o texto da Constituição está assim. Letra E, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras, multa proporcional ao dano causado ao erário. Que leis são essas? As respectivas leis orgânicas dos tribunais de contas, dos diversos que tem aí, dos 34. Tá? Tem sanções. Beleza, 65?